Nós estamos aqui hoje no Psicologia Pura com o tema narcisista vulnerável, o pior e o mais perigoso. E o que você deve fazer? Ficar até o final para identificar e aprender a se proteger. Traços narcisistas todos nós temos. Se relacionar com um narcisista de verdade não é nada saudável. A falta de empatia tira toda a possibilidade de ter uma relação que não seja dolorosa. Mas é preciso ser coerente e não sair por aí rotulando as pessoas só porque percebeu traços de narcisismo. Vou repetir. Traços narcisistas todos nós temos. E isso não significa que toda pessoa que em algum momento se comporta como narcisista tenha o transtorno de personalidade narcisista. Ficou claro? Ótimo. Então vamos seguir. O narcisista é mais comum do que é possível imaginar. Existe uma estimativa que o transtorno de personalidade narcisista, se fosse clinicamente diagnosticado, afetaria muito mais pessoas do que mostram as estatísticas atuais. E quais são as estatísticas atuais? O transtorno de personalidade narcisista, TPN, afeta menos de 2% da população geral, com estimativas que variam entre 0,2% e 6,2% em amostras comunitárias, ou melhor dizendo, amostragem estratificada, porque amostras comunitárias não é um termo técnico. A informação mais importante aqui é que entre os diagnosticados, cerca de 50% a 75% são do sexo masculino. Tirando desta informação um cálculo de média, o sexo feminino teria o percentual de 37,5% entre os diagnosticados. Mas, como o nosso tema não é as estatísticas e nem vamos nos aprofundar no diagnóstico, então vou deixar no final do vídeo 3 informações importantes sobre o diagnóstico para efeito de conhecimento e vamos voltar ao tema narcisista vulnerável, o pior e mais perigoso. Vocês já ouviram falar do livro O Macaco Egoísta? O autor é Nicholas P. Monen, um professor de biologia que avalia que o egoísmo inerente ao narcisismo levará a humanidade à ruína. Ele apresenta a ideia de que a humanidade é homo narcisus, ou seja, parâmetros de egoísmo, pois o que distingue a humanidade dos demais animais não é o tamanho do nosso cérebro, mas sim o nosso egocentrismo. É do ego que nasce o narcisista. E o perigo reside no fato que existem mais variações de narcisismo do que imaginávamos. E todas são caracterizadas por um egoísmo que leva a pessoa a acreditar que é única no mundo. Uma das menos conhecidas é o narcisismo vulnerável. O que é um narcisista vulnerável? O narcisista vulnerável, também chamado de narcisista hipervigilante ou encoberto. As características dos narcisistas que estamos acostumados são a grandiosidade, a arrogância, o domínio, a extroversão, a elevada autoestima, a ousadia, a assertividade, a autoconfiança e a capacidade de se mostrarem sempre felizes sem nenhum esforço aparente. No entanto, os narcisistas vulneráveis navegam contra essa maré. De acordo com a psicóloga Mahadevan, da Universidade de Essex em Colchester, do Reino Unido, conhecida por definir o perfil do narcisista vulnerável, Mahadev define o narcisista vulnerável como retraídos, neuróticos e inseguros. Os narcisistas vulneráveis tendem a ter baixa autoestima, serem hipersensíveis e sentirem-se ansiosos e deprimidos. Ambos os tipos têm algo em comum. São egoístas, acreditam ter direito ao tratamento especial e se relacionam com os outros de forma
antagônica. O narcisista vulnerável tende a interpretar críticas como ataques pessoais profundos, reagindo com mágoa ou silêncio punitivo. Pode demonstrar uma autoestima instável, alternando entre sentimentos de superioridade e de inadequação. O narcisista vulnerável é caracterizado por uma tendência a evitar interações sociais, para se proteger de possíveis críticas. Autoestima frágil, com alta dependência de validação extrema e hipersensibilidade à rejeição, interpretando toda crítica como um ataque pessoal. Pessoas com alto níveis de narcisismo vulnerável também demonstram maior propensão ao isolamento social e maior sensibilidade ao ridículo, o que reforça sua tendência ao retraimento e à desconfiança em relação aos outros. Nesse narcisismo encoberto, a pessoa exibe traços de forma sutil e muito menos óbvias do que a imagem do narcisista a qual estamos acostumados. Um narcisista vulnerável pode ser percebido como tímido, inseguro e modesto, com uma autoestima tão frágil que observar a si mesmo ou ser criticado desencadeia emoções negativas. Então ele não busca o autoconhecimento porque olhar para si mesmo pode ser devastador. Mas como todo narcisista, o seu objetivo é a validação externa. Ele precisa dela para sobreviver. Para obter o que deseja, nada melhor do que a dissimulação e a manipulação. O narcisista vulnerável usa diversas técnicas passivo-agressivas, sarcasmo e, acima de tudo, vitimização, em sua busca pela tão desejada validação externa. Conviver com um narcisista vulnerável é estar numa situação de perigo. Você não conseguirá uma rede de apoio se descobrir que está sendo usado ou usada, porque a vítima, aos olhos de todos à sua volta, é um narcisista vulnerável e não você. Por seu comportamento, o narcisista vulnerável parece manifestar empatia, o que confunde quem convive com ele. Mas como todo narcisista, ele também apresenta uma empatia superficial e seletiva como forma de manipulação. Fique atento e atenta e me conta, você já sabia que existia esse tipo de narcisista? Agora não deixe de ver a seguir 3 informações muito importantes sobre o TPN, transtorno de personalidade narcisista. Primeiro, diagnóstico. O diagnóstico é realizado por profissionais de saúde mental e se baseia nos critérios do DSM-5, que inclui um padrão de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia. 2. Comorbidades. O transtorno de personalidade narcisista frequentemente coexiste com outros transtornos, como o transtorno do humor, depressão, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, transtorno por uso de substâncias e outros transtornos de personalidade como o borderline. 3. Outros traços. O mais importante, e que eu já citei aqui 2 vezes, é saber que o diagnóstico de TPN é diferente do narcisismo, um traço de personalidade que pode estar presente em variados graus na população em geral, sem necessariamente causar prejuízo nos relacionamentos do dia a dia ou mesmo num relacionamento mais estável. Traço narcisista não é transtorno.